Você já sentiu que ninguém acredita mais em você? Que sua história foi marcada por fracassos, traumas, vícios, quedas e que o mundo inteiro te rotulou como um caso perdido? Então preste atenção, porque hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia. O encontro de Jesus com o homem gadareno, um homem que vivia entre os mortos, que gritava, se ferindo, aprisionado por demônios, isolado pela sociedade. Mas Jesus atravessou o mar só por ele. Se o mundo desistiu de você, saiba, Jesus não desistiu. Ele crê no que ninguém mais vê. Ele enxerga propósito onde só enxergam destruição. O cenário da destruição, Marcos 5:1-5, chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Marcos 5:1-2. O texto começa mostrando que Jesus sai da Galileia, atravessa o mar da Galileia, enfrenta uma tempestade e chega a uma terra estrangeira só para encontrar um homem que ninguém queria, que ninguém suportava, que morava nos cemitérios, que vivia nu, possuído, acorrentado. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. 25. Esse homem era a personificação do abandono, mas Jesus o viu e foi até ele. Quando as correntes do mundo não funcionam, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. 24. As correntes não funcionaram, a força humana falhou, a religião não deu conta, a sociedade desistiu, mas Jesus não precisa de correntes, ele não prende, ele liberta, ele não evita o problema, ele vai até o centro do caos. Jesus atravessa tempestades por uma alma, e levantou-se grande tempestade de vento, e ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Marcos 4:37-39. Antes de chegar em Gadara, Jesus enfrentou uma tempestade sobrenatural. Sabe o que isso significa? O inferno tentou impedir aquele encontro, mas nada pode parar Jesus quando ele está indo resgatar uma alma. Ele atravessa mares, vence ventos, rompe fronteiras, por amor. Jesus vê o que ninguém mais vê. A cidade via um louco, os discípulos viam um homem perigoso, mas Jesus via um missionário escondido dentro de um cemitério e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Marcos 5:6. Mesmo endemoninhado, mesmo ferido, algo dentro dele ainda reconhecia o Salvador. Talvez você pense que perdeu tudo, mas se dentro de você ainda há um suspiro de fé, Jesus pode reconstruir sua história inteira. O confronto com as trevas. Sai deste homem, espírito imundo. Marcos 5:8. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 29. A legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Esse homem estava tomado por uma multidão de demônios, mas uma palavra de Jesus foi suficiente. Porque quando Jesus entra, as trevas têm que sair. Quando ele libera a voz, os grilhões caem. Quando ele estende a mão, nem o inferno pode resistir. A transformação completa. E foram ver o que era aquilo que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e viram o endemoniado, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vere 15. O homem que vivia nu, correndo, gritando, se ferindo, agora está vestido, sentado e são. Isso é o que Jesus faz. Restaura a dignidade, cura a mente, devolve a identidade. Jesus não remenda, ele renova. Quando todos te afastam, Jesus te envia. E quando entrava no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Vão 18. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ventre 19. De louco a evangelista, de endemoniado a pregador. Jesus não apenas liberta, ele comissiona. A voz de quem ninguém ouvia agora prega com poder. E foi-se, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ventre 20. Aquele que antes gritava de dor, agora proclamava a libertação. 10 cidades ouviram o testemunho daquele homem. Um só resgatado impactou uma região inteira.
Você pode ser o próximo. O que Jesus fez na sua dor, ele vai usar para curar outros. O inferno tentou destruir, mas Jesus restaurou. Aquela vida era um alvo do diabo, mas Jesus transformou o campo de batalha em campo missionário. O mesmo acontece com você. Talvez o diabo tenha tentado destruir sua mente, sua família, sua fé, mas se você permitir que Jesus entre, a tua história será reescrita. E os mesmos que duvidaram verão a glória de Deus em você. Nenhuma alma está fora do alcance de Jesus. O inferno pode tentar impedir, mas Jesus vence a tempestade. A libertação é total, corpo, mente e espírito. Quem foi curado tem uma missão. Jesus crê em você, mesmo quando todos te abandonaram. Talvez hoje você esteja cercado por dores que ninguém entende. Talvez te vejam como um problema, um escândalo, um erro. Mas Jesus te vê como um propósito. Ele atravessa o mar só por você. Ele vence tempestade só para te alcançar. E quando ele te encontra, nada permanece igual. Você não é o que o diabo diz. Você é o que Jesus decidiu salvar. E o mundo ainda vai se surpreender com o que Deus vai fazer através da tua vida. Se essa mensagem falou contigo, comente. Jesus acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Compartilhe com alguém que já foi rotulado como caso perdido. Inscreva-se no canal Triunfo Espiritual e continue recebendo palavras que curam, libertam e restauram.